boa tarde. É uma satisfação grande estar aqui com vocês. Quero cumprimentar, agradecer a gentileza da Ana, meus pares aqui, Alexandra, Marcelo. E aqui eu quero trazer a nossa contribuição e nós vamos falar um pouco sobre a sustentabilidade disso que os meus antecessores colocaram, perpassa por uma coisa fundamental. É que nós lidamos com um ambiente de serviços e o nosso ambiente, ele essencialmente é formado de gente que cuida de gente. E para que eu possa trazer esses cases que a Alexandra trouxe, para que eu possa fazer uma boa gestão da informação de custos, eu preciso ter pessoas que saibam fazer isso. Nós trabalhamos na nossa organização, que é a Agir, é uma organização da sociedade civil, que tem mais de 20 anos, faz gestão de hospitais públicos no estado de Goiás. Nós hoje lidamos com aproximadamente 1.000 leitos, nós temos uma unidade também na linha de referência da ACD, que é o CRER, que é o Centro de Reabilitação. Nós lidamos com 2 hospitais de urgência, né, de portas abertas para o sistema público de saúde. São mais de 4.700 funcionários diretos, com mais aproximadamente 3.400 funcionários terceiros, parceiros terceiros na verdade. E o nosso grande desafio para lidar com toda essa sustentabilidade é, eu tenho pessoas para isso, e eu trago aqui a nossa contribuição nos meus parcos 20 minutos, falando um pouco sobre essa reflexão, os nossos aprendizados. Então, para que eu possa lidar com um mercado complexo, que é o nosso, eu preciso entender onde eu estou, qual é o meu cenário. E eu começo dizendo que não devemos fazer uma separação sobre qual é o setor que eu atuo. Na verdade, o setor saúde, ele partilha os 3 setores, o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, nós estamos no mesmo barco. O primeiro setor, ele é definidor de políticas e de regramentos que afetam o segundo e o terceiro setor. O setor privado, ele contribui com o setor público e o setor privado contribui com a sociedade, empreendendo todas as ações dentro da saúde suplementar ou desembolso direto. Portanto, a gente tem algo que é muito complexo. O segundo dilema que eu coloco aqui muito rapidamente, eu gosto de levar um tempo para explicar esse esquema que eu montei, é que o nosso sistema de saúde, os nossos 3 setores, ele envolve um dilema muito grande, porque nós temos uma vazão de entrada que é maior do que a nossa saída, e o nosso sistema transborda. E é por isso que eu tenho que ter eficiência de custos, é por isso que eu tenho que trazer estratégias de sustentabilidade, e é por isso que eu tenho que também atuar numa lógica que não só eu vou trazer recursos para evitar ou melhorar essa saída aqui, mas também como eu atuo nos problemas que chegam. E aí eu estou falando aqui que cada vez mais nós temos uma tendência de atuar na prevenção e na promoção da saúde em qualquer um dos 3 setores, e esses são fatores que levam a uma boa sustentabilidade. E eu também levo em conta o seguinte: para eu entregar serviços, este mercado ele me exige cada vez mais uma experiência que seja única, possível e personalizada. Então eu tenho que trazer pessoas que consigam compreender que setor é este e como eu vou poder trabalhar essa experiência num cenário cada vez de maior exigência. O setor saúde, ele é basicamente formado por gente, né? Nós falamos que a boa parte dos recursos, digamos que aproximadamente 70% são mobilizados em pessoas, em força de trabalho, né? O nosso setor, ele é, ao mesmo tempo, produtor e consumidor. Há uma simultaneidade, ou seja, nós lidamos com uma coisa que é intangível. E nós somos um setor de muita referência porque nós iniciamos e encerramos a vida. Então,
Trata-se de algo muito complexo. E aí a gente começa a refletir o seguinte: o que é um hospital se não gente se relacionando com gente para servir demandas de gente? E por que que nós não estamos investindo em gente? Essa é a interrogação que a gente coloca. E para que eu possa dar sustentabilidade, eu tenho que trazer um reforço muito grande nessa vertente de pessoas. Porque cada vez mais eu vou ter dilemas. Porque há um mercado que passa por grandes desafios frente às mudanças, especialmente pós-pandemia. Nós vivenciamos um cenário em que cada vez mais eu preciso de pessoas que se adaptam às grandes mudanças. E eu trago aqui algumas perspectivas do que tem acontecido, de como o cenário do nosso setor está atuando, né? Se ainda nós olharmos na perspectiva do cliente, ele é cada vez mais exigente e ele está nessa linha do Open Health. Ele é um cliente que quer uma atenção híbrida, ele é um cliente que vai exigir o bem-estar, ele é um cliente que busca cada vez mais um foco na qualidade da saúde e da vida. Portanto, eu tenho que ter pessoas que saibam e compreendam o que significa isso, né? Nós observamos que há uma tendência, inclusive, né, do próprio setor privado se inspirar nas ações de promoção e de prevenção, no sentido de buscar o que? Alternativas para qualificar e fazer a melhor entrega. Na perspectiva de tecnologias, nós cada vez mais estamos incorporando, seja no diagnóstico, seja na consulta, seja na telemedicina, equipamentos, tecnologias, inteligência artificial, ou seja, um mundo digital, uma busca de interoperabilidade. Isso vai me exigir gente qualificada. Quanto à perspectiva de segurança e efetividade, cada vez mais eu preciso trazer eficiência operacional. Eu tenho que saber produzir e fazer um case como esse que o Marcelo colocou. Ou seja, eu preciso de pessoas que consigam trazer, ao mesmo tempo, uma boa segurança, uma excelente segurança, mas também que ele consiga dar efetividade. Aí nós temos o dilema entre a eficiência clínica e a eficiência operacional. Como equilibrar esses pratos? E na visão profissional, eu tenho um setor que cada vez mais pessoas estão buscando qualidade na sua saúde mental, uma busca de uma cultura justa e uma busca de outros tipos de remuneração que não só as remunerações voltadas a recursos financeiros. E este é um grande problema, um grande dilema no nosso setor, porque quando nós estamos tentando ser excelentes e trazer sustentabilidade, eu preciso ter um olhar voltado para essas realidades que chegam à nossa porta. Bom, precisamos de uma liderança que acompanhe os cenários de mercado, então. Esse é o primeiro ponto. Que tipo de liderança que a gente precisa trazer? E aí a gente tem que entender, o nosso setor precisa exercitar algumas diferenças de conceitos. Em muitas vezes nós temos gestores, mas nós não temos líderes. E esse é um problema. Às vezes eu tenho um excelente planejamento orçamentário, mas eu não tenho quem conduza este planejamento orçamentário a uma boa execução. Às vezes eu tenho um RH que consegue fazer um excelente recrutamento, mas eu não consigo direcionar pessoas para trazerem resultados. Às vezes eu tenho excelente gestão de controle, mas eu não tenho pessoas motivadas. Eu preciso ter cada vez mais nos meus hospitais, não só gestores, mas lideranças que consigam inspirar. E isso é fundamental para que a gente possa subir um degrau acima, que é o que a gente busca hoje enquanto excelência. Portanto, há uma mudança de conceito. É sair do foco do poder, do locus do poder, para mudar para o locus da autoridade. Como o meu gestor se empodera dessa capacidade de ter conhecimentos, habilidades, atitudes, mas também compreender qual é o entorno em que eu vivo e qual é a minha visão de futuro. Qual tipo de visão que eu quero entregar para o meu cliente. Eu gosto muito desse exemplo, porque nós, dentro do mundo BAN e VUCA, que o Marcelo colocou, nós somos extremamente ansiosos.
Só que para formar liderança eu levo pelo menos 10 anos. Não se faz um líder com pouco tempo. É preciso viver, experimentar, errar e acertar. Não basta eu entregar a melhor tecnologia. Eu preciso que pessoas estejam preparadas para subir esse degrau. E aí a gente tem um desafio. É como lidar com essa escalada com uma geração que é cada vez mais bunny VUCA e que é muito jovem, que a gente chama de geração F5, né? Ou seja, uma geração que demanda um novo sistema educacional que ainda não existe, que quer agilidade, que é imediatista e quer multiplicidade de ações. Como nós vamos formar nossos hospitais a manter a sua eficiência, a sua sustentabilidade com esse tipo de cenário? Ou seja, a gente vivencia um verdadeiro conflito de gerações. E aí, como os hospitais devem se preparar para conectar pessoas e alcançar esses resultados? Primeiro, é realmente inverter a lógica. Geralmente, nós começamos a organizar o nosso sistema hospitalar pelas operações, depois nós organizamos que estratégia nós queremos e depois agora vamos para as pessoas. Nós temos que começar a repensar isso. Eu tenho que colocar as pessoas no centro da discussão, porque elas é quem farão uma boa estratégia e permitirão um bom processo de trabalho. E esse processo de trabalho ele precisa ser sólido. E essa solidez precisa conectar a estratégia, ou seja, os meus objetivos, ao meu planejamento tático operacional, ou seja, a quem faz. E aí há uma grande lacuna, porque quem está fazendo não sabe por que faz, não sabe qual é o objetivo, e aí eu acabo tendo um conflito entre os meus líderes e os meus times. Um outro ponto fundamental. A quem eu devo selecionar? Né? Rancharan diz o seguinte, há um dilema muito grande. Em muitas vezes, nós teremos um excelente profissional de excelente desempenho, mas ele não consegue escalar. Ele não estará preparado para esse novo cenário. E é por isso que eu tenho que formar. É por isso que eu tenho que pensar. Eu terei pessoas que vão conseguir manter essa transformação e vão permitir que eu possa fazer a minha escalada. E isso vai exigir cada vez mais dos gestores uma capacidade de antecipar, de empreender ações e ferramentas, especialmente as de feedback imediato. Porque é preciso ter velocidade nessa troca para que eu possa corrigir o decurso ou para que eu possa realmente buscar pessoas que estejam preparadas para atuar junto do meu negócio. Para isso, também eu preciso de trazer avaliação de desempenho, mas com capacidade profunda de definir planos de ação para essa avaliação de desempenho. Para que eu possa identificar quem é que tem um bom desempenho, mas também que tem um bom comportamento. E a gente vive um dilema, que é quem está nesse quadrante aqui da minha direita. Pessoas, às vezes, de excelente desempenho, mas que têm um péssimo comportamento. E que desconstroem toda a minha estratégia, porque elas entregam, mas elas entregam sozinhas e não permitem que eu escale. O que nós queremos? O quadrante de cá. Pessoas que estão sendo desenvolvidas, buscando o melhor comportamento, mas alinhadas à nossa capacidade de fazer as entregas. E para isso eu tenho que formar cultura. E para que eu possa formar cultura, eu tenho que ter uma excelente comunicação, eu tenho que trazer redes digitais, eu tenho que criar um ecossistema de comunicação, eu preciso aprender como divulgar para os meus colaboradores a minha estratégia, eu preciso criar um comportamento digital, uma comunicação que não seja apenas racional, mas principalmente uma comunicação emocional, como a Alexandra colocou aqui, que ela se emociona quando ela mostra o que o time dela faz de entrega sobre sustentabilidade. Isso é formar cultura. Não é só o que a gente declara,
na cartinha do presidente. A cultura, ela é realmente aquilo que está em todos nós. E é por isso que tem aquela célebre frase, que a cultura devora a estratégia no café da manhã. E é isso que acontece em qualquer organização. Então nós temos que estar atentos a este ponto. O que fazemos na Agir para isso? Temos uma série de programas, né? Eu quero destacar aqui, primeiro, que é o nosso programa chamado Dialoga Mais, um foco especial na atenção e na saúde mental dos nossos colaboradores. Uma metodologia própria que orienta, que atende e que permite um diálogo mais aproximado com os nossos times de psicologia. O segundo ponto que eu quero destacar aqui dos nossos projetos é o projeto Feedback, sistema estruturado, digital, com treinamento e desenvolvimento que permite com que as pessoas possam realmente saber o que está acontecendo e qual é o seu desempenho. E o terceiro ponto é o nosso programa de desenvolvimento de lideranças. Nós estamos no terceiro ciclo, formando mais de 300 líderes para que essas pessoas saibam o que vem a ser liderança e qual é o alinhamento da estratégia de pessoas da nossa organização. Bom, e qual que é o principal foco desse gestor e líder para que ele consiga realmente engajar e desenvolver performance? E aí a gente cai nas questões de competência. Eu destaco aqui 5 competências que eu acho que são essenciais. Primeiro, inteligência emocional. Não dá tempo de explicar aqui, senão faríamos. Segundo, é a gestão do tempo. Pessoas que realmente saibam como eu vou aproveitar da melhor forma possível e o quanto do tempo que o Marcelo colocou que eu deixo para eu fazer a minha estratégia. Muitas vezes a gente fica no redemoinho e nós não levamos pessoas a fazerem aquilo que é preciso ser feito, naquilo que é estratégico, naquilo que é criativo. Terceiro, pessoas que saibam valorizar pessoas. Quarto, pessoas que queiram resolver problemas. Eu não posso ter líderes que não queiram resolver problemas. Porque nós temos, em nossas organizações que são complexas, a necessidade de pessoas que sejam capazes de dar solução. E, por fim, pessoas que consigam aprender por toda a vida. Ou seja, nós sabemos que o lifelong learning é uma linha que vai separar, né, o excelente líder do bom líder. Porque se uma pessoa não consegue ter a capacidade de se desenvolver por toda a vida, ela não vai conseguir acompanhar esse processo de transformação que a gente está vendo no nosso setor. Eu gosto muito dessa ideia da liderança transformacional, porque ela discute o seguinte: como eu engajo uma pessoa? E aí o Stephen Hobbes, ele coloca isso muito claro. Primeiro eu preciso colocar uma pessoa em frente do que ela gosta. Eu costumo dizer o seguinte, colocar a pessoa em frente do que ela gosta não significa o que ela gosta de fazer lato sensu, é aquilo que ela foi preparada para fazer dentro de um negócio, né? Promover um alinhamento do propósito do nosso negócio. Depois eu tenho que deixar claro qual é a recompensa, as pessoas têm que ter clareza disso. E por fim, mostrar que aquilo que ele fez valeu a pena. Porque aí ela faz sinapse e ela fica ela contagia e ela vai levar isso para as demais pessoas. Então eu acho que essa é a melhor solução de liderança, de formato de liderança. E por fim, no meu 1 minuto restante, eu gosto muito, eu tenho apresentado uma anedota, mas ela tem um fundo de verdade. Qual é o maior desafio dos hospitais de cultura tradicional? No aspecto liderança, é realmente conseguir superar o que a gente chama do líder dementador. Das anedotas de Harry Potter. Criaturas não ser organizacionais cultivadas por anos a fio nas culturas empresariais tradicionais e que são tradicionalmente chamadas de chefes. É isso que a gente precisa fazer, essa transformação. Não cabe mais, na altura do campeonato, termos dementadores que vão desconstruindo a cultura, ou construindo uma cultura de desconstrução, para melhor dizer, né? E que vai acabar
nos prejudicando e devorando a nossa estratégia. Quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Estou à disposição para contribuir. Está aqui os meus contatos. E eu digo o seguinte, essa é uma frase que carrego comigo. Gente se tempera e se destempera é com gente. Muito obrigado.